Que a paz esteja no seu coração. É muito bom estar participando com todos vocês dessa formação que é promovida a respeito dos anjos. Tenho que aproveitar bem o meu tempo, porque para falar sobre os anjos na Bíblia, a gente precisaria de muitos dias, de muitos encontros. Porque do início das Sagradas Escrituras, que é o livro do Gênesis, ao último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, os anjos estão presentes em todas as situações, né? Então, primeira coisa, se nós entendermos os anjos como criaturas de Deus, eles foram criados por Deus. A Bíblia não explicita o tempo determinado que os anjos foram criados, mas nos dá toda a clareza que são seres espirituais. E é importante a gente entender que, uma vez que são seres espirituais, eles não possuem corporeidade como nós. Às vezes a gente vê aquela figura do anjo, mesmo que seja uma figura simbólica, de um ser com asas e assim por diante. Não, são seres espirituais que estão presentes na história da salvação desde a criação. Deus os criou para estarem a serviço do Senhor. E por isso os anjos são mensageiros de Deus. Mensageiros enquanto aqueles que se fazem presentes na obra da salvação de Deus. A primeira citação que eu saboreio a respeito dos anjos está logo no livro do livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, quando nossos pais são expulsos do paraíso, do jardim do Éden. Deus coloca ali querumbins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, os anjos estão guardando o caminho da vida, o caminho do paraíso. Os anjos estão guardando para nós o caminho da eternidade. Então, a partir dessa citação do capítulo 3 de Gênesis, tudo que você caminha para frente nas Sagradas Escrituras, os anjos de Deus estão presentes. Os anjos de Deus estão presentes na vida de Abraão, quando vai indicar a Abraão o caminho que ele deve seguir. Os anjos de Deus estão presentes na vida de Abraão, quando Abraão, vocês se recordam, iria sacrificar Isaac. É um anjo do Senhor que intervém na vida de Abraão. O anjo de Deus está presente na vida de Jacó, aquela visão maravilhosa que Jacó tem de anjos subindo e descendo a escada, né? Quando Jacó, ele mesmo é visitado por anjos. Mas me chama a atenção Moisés, aquele homem de Deus escolhido por Deus. Nos caminhos por onde Moisés vai seguir, Deus mesmo diz a Moisés: um anjo te guardará em todos os seus caminhos, né? Ou seja, um anjo do Senhor vai estar presente na vida de Moisés, guiando e conduzindo Moisés em todos os seus caminhos. Aliás, daquilo que Deus diz no livro do Êxodo para Moisés, que vem inclusive a nossa devoção ao nosso anjo da guarda, que são companheiros que estão nos acompanhando, estão nos conduzindo por todos os caminhos da nossa vida. Então, quando se refere a esse anjo companheiro, esse anjo guardião, se vem aqui então aquela compreensão que a própria igreja vai ter sobre o anjo da guarda. Agora, aí eu poderia citar as outras intervenções de Deus no Antigo Testamento, que é feita através dos anjos. O livro de Jó, inclusive, menciona para nós que os anjos foram criados por Deus lá no princípio de toda a criação. Mas é interessante a gente ir acompanhar a vida de Jesus, né? Porque a vida de Jesus ela é toda cercada pelos anjos. Primeiro, o arcanjo Gabriel, que anuncia a Maria que ela será a mãe do Salvador. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, nos mostra essas duas intervenções do arcanjo Gabriel. É Gabriel que vai primeiro aparecer a Zacarias, anunciando a gravidez milagrosa da sua esposa Isabel. Ele já é um homem de idade avançada, Isabel estéril, mas um anjo é aquele que anuncia a intervenção de Deus na vida deles.
O anjo Gabriel, o grande comunicador da graça de Deus, é o mesmo que vai anunciar a Maria que ela, virgem, será a mãe do Salvador. Lucas 1,19. Eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Foi enviado para transmitir esta boa nova. Então, é Gabriel que vai transmitir a boa nova a Zacarias, é Gabriel que vai transmitir a boa nova a Maria. Mas aquilo que Gabriel refere a ele mesmo, eu estou sempre na presença de Deus, porque anjos são amigos de Deus, são mensageiros de Deus. E tudo que os anjos trazem para nós é a presença de Deus. Quando José está ali sem saber o que fazer, diante da gravidez de Maria, inesperada, porque não partiu dele, José era um homem justo, são anjos que intervêm no sonho de José. Mais adiante, quando Jesus nasce, são os anjos que vêm cantar e dar glória a Deus. Mas são os anjos que vão mostrar para os pastores que aquele menino que acaba de nascer é o Salvador. São os anjos que indicam para os pastores o caminho. Veja que beleza! Anjos são interventores. Anjos são pontes que nos mostram a presença de Deus. A palavra de Deus nos aponta que Jesus, quando é o anjo que inclusive acorda José para que José possa fugir para o Egito, mas os anjos de Deus que também apontam para José, que José deve voltar para Nazaré, porque o perigo de perseguir Jesus já passou. Então, anjos são interventores, anjos são presença constante de Deus para nos mostrar o caminho. Os evangelhos estão repletos da presença dos anjos. Jesus, quando está no deserto sendo tentado, e ao final ele é servido pelos anjos. Os anjos é que vêm consolá-lo, confortá-lo naquela ocasião do deserto, naquela ocasião da agonia no Horto das Oliveiras. Jesus nos diz que os anjos, quando ele virar na sua glória, Mateus 16, 27, quando o Filho do Homem vier em sua glória com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com suas obras. Os anjos são companheiros de Jesus, eles vivem com Jesus e acompanharão Jesus, inclusive, na sua vinda gloriosa e definitiva. A gente olha tantas vezes a palavra de Deus nos dizendo, inclusive Mateus 18, 10, é uma outra referência ao anjo da guarda. Cuidado para não desprezar um só desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos deles, os anjos das crianças, estão sempre voltados à face do Pai Celeste. Então, os anjos de Deus estão sempre voltados para a face de Deus, mas estão também voltados para cuidar daqueles que são de Deus, a começar das crianças pequenas. Voltando ainda à vinda de Jesus, é os anjos que virá no fim dos tempos para separar os perversos dos justos, para separar o joio do trigo. Veja, os anjos estão trabalhando a serviço da glória de Deus. A carta aos Efésios, Paulo nos diz que não é contra homens de carne ou de sangue que nós temos que lutar, mas é contra os principados, os demônios, as potestades, os anjos maus que nós temos que lutar. Então, você veja que os anjos malignos estão aí, são seres espirituais, porque eles também estavam na presença de Deus e de lá foram expulsos, mas a Sagrada Escritura nos dá uma certeza de que os anjos de Deus é que combatem esses anjos malignos. O livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando narra a grande batalha entre a mulher e o dragão, nos mostra que o grande arcanjo, o arcanjo Miguel, quem como Deus, é aquele que vence o dragão,
é aquele que vence o maligno. Então, os anjos de Deus estão nesse chamado combate espiritual que a nossa alma está travando diariamente. Mas nós não estamos sozinhos, porque os anjos de Deus não só são presença como mensageiros de Deus, mas como combatentes de Deus. Então, na batalha que todos nós vivemos nessa vida, nós não estamos sozinhos. Os anjos de Deus estão acampados ao nosso lado. Assim como Deus disse isso a Moisés, Deus está dizendo isso também a nós. E o livro do Apocalipse, que está recheado da presença angelical, né? Os anjos estão a serviço da glória de Deus, os anjos estão a serviço do combate de Deus, mas os anjos estão acampando no meio de nós para dizer que Deus está no meio de nós. E eu prefiro encerrar, porque teria tanta coisa ainda para dizer, aquilo que no livro no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 10, eu digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se converte. Os anjos estão diante de Deus fazendo festa pela conversão nossa de cada dia. Os anjos são esses companheiros que estão trabalhando na batalha pela nossa conversão. Então eles estão diante de Deus se alegrando porque estão trabalhando pela nossa conversão. Então, podemos ter a certeza que do Gênesis ao Apocalipse, os mensageiros de Deus, os companheiros de Deus, os batalhadores de Deus, os anjos de Deus estão presentes em todo o lugar. Estão presentes em todas as etapas da história da salvação. Os anjos de Deus estão acampados ao nosso lado, nos guardando em todos os caminhos, para que estejamos nós também na presença de Deus. Que Deus abençoe imensamente você.